Bom dia, amigos da Web TV Imagens de Caetano, chegando com o nosso programa Show do ABN, falando hoje sobre a terceira rodada do Campeonato Intermunicipal versão 2018. Domingo, dia 26, tivemos 31 partidas sendo realizadas, com 71 gols sendo assinalados, uma média de 2,29 por jogo. Lembrando que toda rodada temos aí sempre um WO, porque a seleção do Senhor do Bonfim abandonou a competição na semana da estreia. Então, o grupo Senhor do Bonfim, toda semana uma seleção folga e já ganha os pontos por WO. Por isso, 31 partidas, 71 gols, média de 2,29. O destaque da rodada, mais uma vez, foi o atacante Ganso, da seleção de Itapé. Itapé é destaque porque tem 9 pontos, marcou até agora 11 gols, sofreu apenas um, venceu Itaju por 5-1 lá em Itaju, venceu Floresta por 2-0 dentro dos seus domínios. E ontem venceu também a seleção de Bicaraí facilmente, 4-0, com mais uma vez 3 gols do Ganso. O Ganso fez 3 em Itaju, fez um contra a Floresta e ontem marcou mais um. É artilheiro da competição com 7 gols, o atacante Ganso. O Juan de Uruçuca, que tinha marcado 4 na rodada passada, ontem passou em branco, Uruçuca perdeu para Itajuí por 1-0, então artilharia aí absoluta do jovem Ganso da seleção de Itapé, com 7 gols em 3 partidas. Vamos aos resultados, destacando ainda que algumas seleções continuam 100%. Itapé, Cachoeira, Euclides, Brumado, Santo Amaro, Conceição da Feira, Itajuípe e Biritinga. Essas 8 seleções continuam 100% de aproveitamento, com destaque maior para a seleção de Itapé, que tem 9 pontos, assim como todas essas outras, mas tem o melhor ataque na competição e a melhor defesa. 11 gols marcados e apenas um gol sofrido. O time comandado por Alan Bahia, ex-atleta profissional, com destaque aí no Atlético Paranaense, e que esse ano disputou aí o Campeonato Baiano pela equipe do Vitória da Conquista. Então, Alan Bahia fazendo um belo trabalho no comando. A equipe vem treinando 2 períodos. O professor Narciso, que na realidade o time de Itapé, para você que não mora por aqui saber, é um time amador que veio da cidade de Itabuna. É um time do professor Narciso, que trabalha atletas abaixo da idade para poder enviar para os clubes profissionais, já treina junto há um tempo, misturou com a experiência do goleiro Everton, o popular Mulambo, que tem um gol marcado e já perdeu um pênalti, poderia ter 2, só sofreu um gol até agora. Do meio-campo Hudson e alguns outros jogadores, como o Ganso, que acabou entrando, alguns jogadores até desconhecidos do grande público, mas que tem grande potencial. Então o time de Itapé está no caminho certo e com certeza vai dar trabalho nesse intermunicipal. Então Itapé, 3 jogos, 9 vitórias, 11 gols marcados, apenas um sofrido, ainda tem um artilheiro da competição, Ganso, com 7 gols. Os demais jogos, Cipó perdeu para Euclides da Cunha 3-1, Euclides também destaque, atual vice-campeã, 3 jogos, 3 vitórias, montou um time mais forte ainda do que o ano passado, né? Itabuna 0-0 com o Batã, seleção de Itabuna, situação difícil no grupo, o jogo passado tinha tomado de 7-1 de Uruçuca e agora empatou 0-0 dentro de casa com o Batã. Itajuípe no projeto 100% vai comendo pelas beiradas, mais uma vitória por 1-0, é a terceira, vencendo o Uruçuca desta vez 1-0 e o time do projeto 100% do prefeito Marconi, agora contando com o diretor de esportes, o Rondinelli, 39 anos, também jogando, vem fazendo bonito. O gol foi do Pei, que marcou vitória de Itajuípe, também 3 vitórias, 9 pontos. Brumado bateu São Desidério por 3-1, Paratinga bateu Luiz Eduardo Magalhães por 2-0, Barra do Choça perdeu para Itororó por 2-1 dentro de casa. E também venceu Vitória da Conquista por 2-0, salientando que o Vitória da Conquista, a seleção de Vitória da Conquista é representada pelos garotos do Sub-20 do Esporte Clube Primeiros Passos, que é o Vitória da Conquista profissional. O Itambé, a seleção de Itambé, que tem o goleiro Lima e Bicaraense no gol. Canavieira 0, Arataca 0. A seleção do nosso amigo Aldo Bonfim do Hudson ainda não venceu. É o terceiro empate consecutivo, 0-0 dessa vez. Camacan 0, Una também 0. Itapé 4 e Bicaraí 0. Itapé começou atropelando, correu os 90 minutos, jogou bola, deitou e rolou dentro do seu gramado, que é um campo pequeno e sobra realmente condição física, porque eles estão treinando forte.
e foi 4-0, fora as chances perdidas. Poderia ter sido 6, 7, 8, porque realmente foi complicado o jogo para Ibicaraí. O professor Alain Bahia saiu satisfeito com o rendimento da sua equipe. Olho na dupla de zaga de Itapé, o Keilinho e o Kenan, uma dupla jovem que vem muito potencial. O volante Paulo Preto também, um homem das bolas paradas, muito bom jogador, né? O meio-campo Hudson e o atacante Ganso, que não à toa, 3 jogos, 7 gols, é o artilheiro da competição neste ano. Ibicaraí não conseguiu se encontrar, não conseguia jogar, e olha que temos uma das melhores zagas, o Ricardo Barbudo e o Elton, mas a todo momento expostas, enfim. O time tem que juntar os cacos para mais uma semana de treinamento, visto que só treina um dia na semana no coletivo, para poder, domingo, novamente contra Itapé, tentar conseguir a vitória. Floresta Azul não conseguiu vencer, mas pelo menos somou seu primeiro ponto jogando em casa 0-0 com a seleção de Itaju. O detalhe é que o Peloco, 37 anos, ainda perdeu um pênalti para a Floresta que poderia dar a vitória ao time da casa. Macarani 0, Itapetinga 0. O bicho tá pegando em Itapetinga, hein? Time caro, 50 mil reais a folha. O técnico Marcos Corrêa, com passagem por Itabela, por Eunápolis, está sendo questionado. A galera está cobrando a demissão do treinador. O time não tem rendido o esperado. Empatou, venceu o Pau-Brasil por 2-0 fora de casa, perdeu dentro de casa para Eunápolis por 2-0 e agora empatou com Macarani 0-0. Eunápolis empatou também dentro de casa. Surpresa aí para o Brasil, que perdeu em casa para Itapetinga, conseguiu empatar dentro de casa, fora de casa com Eunápolis. O Guto Chalub também é muito questionado nesse quesito. Teixeira de Freitas bateu Prado por 2-1. Itamaraju empatou em 1-1 com o Porto Seguro. Itamaraju, sob o comando do Beto Oliveira. Empate dentro de casa com a seleção de Porto do nosso amigo Ligeirinho no Esporte. Ituberá 1, Santo Antônio 2. Valência venceu o Baitaba por 1-0, o time do nosso amigo Everaldo Melo. Paulo Afonso 2-1 em Canudos. Campo Formoso 2-0 em São Domingos. Valente venceu o Senhor do Bonfim por 1-0. Biritinga venceu Conceição do Coité por 1-0. Retirolândia aplicou 3-1 na seleção de Ixu. Feira de Santana 1-1 com Itaberaba. João Dourado 0-0 com Morro do Chapéu. Santa Bárbara 2-1 em Riachão do Jacuípe. Conceição da Feira venceu Pé de Serra por 1-0. Ainda tivemos Camaçari 3-0 em Terra Nova. Saubara perdeu para Cachoeira por 3-1 dentro de Saubara. Sapeaçu perdeu em casa para Maragogipe 1-0. Ibirapitanga 3-1 em Jaguaquara. Ubaíra venceu Ipiaú por 2-1. E Lauro de Freitas perdeu para Santo Amaro por 2-0. Domingo que vem acontecem os jogos de volta, ou seja, a quarta rodada do Intermunicipal é exatamente os jogos que aconteceram na terceira, só que com o mando de campo invertido. Quem jogou em casa vai jogar fora, quem jogou fora jogará em casa. Pelo nosso grupo 14 aqui, a seleção de Ibicaraí com 4 pontos, recebe a seleção de Itapé, que foi a 9 pontos, dentro do Euclidão, e precisa de uma vitória. E a seleção de Floresta Azul, que empatou em 0-0 com a seleção de Itaju, dentro do estádio Rivaldávia Macedo, em Floresta, vai até Itaju enfrentar a seleção de Itaju, precisando aí vencer para continuar sonhando com a classificação. É o Intermunicipal, destaque aqui no nosso programa Show do ABN, pela nossa Web TV Imagens de Caetano. Você fica aí com alguns lances, alguns momentos de jogos do Campeonato Intermunicipal. Semana que vem a gente volta trazendo a quarta rodada do certame intermunicipal. Valeu, galera!